Bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, queridezas. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sinalizinho aí pra gente começar a rezar, que eu estou atrasada 2 minutos. Bora rezar, meu povo. Me ouvindo bem? Beleza, então. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, pelo chamado à vida. Obrigada, Senhor, pelas circunstâncias que nós estamos hoje. Nós te rendemos graças, te damos graças nas circunstâncias que nós estamos vivendo, Senhor. Declarando que Tu és maior do que todas elas, Senhor. Tu és o Deus bom, fiel, justo, santo, santo, santo. Tu és o Deus todo-poderoso. Tu é aquele Senhor que está perto e não longe, que segura a nossa mão, que nos eleva, Senhor, que eleva a nossa cabeça, Senhor. Tu é aquele Senhor que não nos deixa submergir nas águas. Tu és aquele que nos protege, Senhor, quando passamos no meio do fogo. Tu é aquele que nos protege quando passamos pelo vale da sombra da morte. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus presente, justo, fiel, próximo. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua providência nas nossas vidas, Senhor. Tu és um Deus providente. Muito obrigada, Senhor, por todo o Teu amor. Bendito e louvado seja o Teu nome. Nós queremos nessa manhã, Senhor, invocar o Teu santo nome, o Teu preciosíssimo sangue sobre nós. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, neste tempo de oração. Durante todo este dia nós pedimos a proteção, o livramento, Senhor, de todos os males e perigos físicos e espirituais a nós, nossos familiares, nossos meios de transporte, os ambientes que nós vivemos e convivemos, a nossa casa, locais de trabalho, escolas, creches, universidades, estradas e ruas que vamos andar. Nós colocamos tudo, Senhor, debaixo do Teu sangue. Clamamos a proteção do Teu preciosíssimo sangue, Senhor, sobre todos nós, todas as realidades, Senhor, que fazem parte da nossa vida, todos os desafios que fazem parte do nosso dia, Senhor, os nossos relacionamentos, todas as nossas relações, as pessoas que convivem conosco, que convivem com aqueles que nós amamos, nós colocamos debaixo do Teu sangue, Senhor, clamando a proteção e o livramento, Senhor, do Teu preciosíssimo sangue sobre nós e nossos familiares. Clamamos ao Espírito Santo que venha nos conduzir neste tempo de oração, nos ensinando a orar, nos levando para as intenções, para os lugares de oração que necessitam hoje da nossa oração. Nós queremos oferecer a nossa oração, o nosso jejum, Senhor, a Ti neste dia, por todos aqueles que necessitam da nossa oração, todos aqueles que precisam da nossa oração e por todas as nossas intenções. Nós queremos clamar já a intercessão da Virgem Maria, Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti toda a nossa vida, todas as nossas necessidades, todas as nossas intenções, Senhor, e queremos declarar a Tua vitória, Senhor. Nós começamos esse dia declarando a Tua vitória, Senhor, sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas escolhas, as nossas relações. Nós declaramos, Senhor, que Tu és vitorioso. Declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida. Se você puder falar, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu submeto a minha vida ao senhorio de Jesus. Jesus é Senhor da minha vida, das minhas escolhas,
dos meus pensamentos. Jesus é Senhor das minhas emoções. Eu declaro, Jesus Cristo é meu Senhor. Eu escolho Jesus Cristo como meu Senhor. Nesse dia eu começo declarando, escolhendo, decidindo, Jesus Cristo é meu Senhor. Vamos rezar aquela oração, que é essa declaração, que no nome de Jesus em suas chagas a vitória. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente e destruiu o poder dela sobre mim. A vitória está ganha. Aleluia. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. Jesus Cristo aboliu a morte em meu coração e também em minha vida. Ele venceu a morte. Aleluia. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. O Cordeiro, o Leão de Judá, venceu o poder de Satanás e o poder do pecado em minha vida. Jesus é vencedor. Aleluia. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. Jesus pôs todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Também em minha vida o inimigo foi derrotado. Jesus é vencedor. Aleluia. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Elas são destruídas em minha vida também, pois Jesus é vencedor. Aleluia. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. Jesus me redimiu de todo o poder do pecado, pois ele diz: se o Filho te faz livre, serás livre de fato. Essa verdade espera por mim. Fui redimido da escravidão do meu pecado. Jesus é vencedor. Aleluia. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. Eu sei que meu Redentor vive. Ele me redime e me transforma em nova criatura. Jesus me liberta. Aleluia. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. Jesus desarmou seus inimigos e fez deles um espetáculo público. Jesus é vencedor sobre todo o poder do inimigo, também em toda ocasião em que este tenta oprimir-me. Aleluia. No nome de Jesus em suas chagas a vitória. Jesus tem as chaves da morte e do Hades. O inimigo não pode mais atingir-me por mais que ruja. Eu estou redimida. Jesus é vencedor. Aleluia. Eu lembro de fazer essa oração em momentos da minha vida em que eu me sentia muito derrotada. Derrotada pelos meus próprios pecados, derrotada pelas minhas próprias más tendências, as minhas más inclinações, né? Quando eu me via tendo, às vezes, reações, né? Ou fazendo escolhas que eu já não queria mais fazer. Sabe aquela palavra quando São Paulo fala assim, que ele não faz o bem que ele quer, mas ele acaba fazendo o mal que ele não quer? E muitas vezes na minha vida eu fazia essa oração clamando a Deus, né? A libertação das cadeias do pecado, porque o pecado, as nossas más escolhas, né? As nossas escolhas por fazer aquilo que é errado, elas vão nos aprisionando, a gente vai ficando preso, a gente às vezes se torna escravo dos nossos pecados, né? Eu lembro de fazer essa oração em momentos que eu me sentia assim, né? Escrava das minhas más tendências, escrava dos meus pecados, né? Quando eu sentia que eles estavam me dominando. Eu lembro de rezar muito essa oração e declarar essa vitória de Jesus, porque Jesus, ele já venceu. Ele já venceu tudo. Na cruz ele venceu por nós, né? Nós nos tornamos participantes dessa vitória de Cristo, né? No momento em que eu decido por Jesus, em que eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, né? E passo a viver debaixo do seu senhorio, né? De acordo com o Evangelho, né? Toda essa vitória, toda essa graça, né? Ela me espera. A vitória do Senhor nos espera. E sabe, Jesus se importa conosco. O nosso Deus, ele não é um Deus de longe. Ele é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Ele se importa conosco. Ele escuta o nosso choro, as nossas dores, né? Até as nossas lamúrias, né? As nossas reclamações. Ele se importa conosco, né? E aí, eu lembro de muitas vezes rezar essa oração nesse sentido. Não se deixe vencer, não te deixe vencer pelo pensamento de que Jesus não se importa com o que tu tá passando, ou que ele é um Deus de longe, né? Ele é um Deus de perto. Ele tá atento à tua voz, ele tá atento ao teu choro, às tuas necessidades, né?
E como a gente precisa declarar essa vitória, porque às vezes, gurias, a gente levanta como derrotadas, né? A gente começa o nosso dia numa visão de derrota. A gente levanta, abre os olhos querendo ficar dormindo muitas vezes, né? Há momentos e dias maus, como diz a palavra, em que a gente já não tem esperança, ou que o cansaço, né? O desânimo, as circunstâncias vão roubando, né, a certeza da vitória de Cristo dos nossos olhos e do nosso coração. Jesus é vencedor, aleluia. Jesus é vencedor, aleluia. Jesus é vencedor, aleluia. Essa verdade tem que estar nos nossos lábios, né? Mesmo diante de todas as batalhas que a gente vive, né? Diante das nossas próprias fraquezas, Jesus é vencedor, aleluia, Ele é maior, né? Às vezes a gente vai dando um tamanho muito grande para as nossas más tendências, um tamanho muito grande para as nossas más escolhas, um tamanho muito grande para o poder do inimigo. Jesus é maior do que tudo. Ele é o Senhor. Ele é vencedor. Ele ressuscitou. E o nosso Deus, ele não está morto. Jesus está vivo. Eu sei que meu Redentor vive, diz a palavra, e a gente declara essa verdade. O nosso Deus é um Deus vivo. É uma pessoa que se importa, que olha para nós com um olhar de amor, para as nossas intenções, para a tua lista de intenções, para as nossas necessidades. Talvez você se pergunte, então, por que Deus não me dá o que eu preciso hoje? Porque nem sempre a gente pode receber aquilo naquele dia, né? Um pai e uma mãe amorosos sabem o que dá para seus filhos, né? A cada momento. Nem sempre aquilo que uma criança ou um adolescente quer, e às vezes a gente está agindo como criança e adolescente, a gente tem uma limitação de entendimento a respeito da realidade, da vida, das circunstâncias, do futuro. Nós não sabemos, Deus sabe. Deus vai nos dar quando a gente estiver pronto. E às vezes simplesmente nós precisamos colaborar em guerra com o Senhor para receber aquilo. Precisa da nossa oração, precisa do nosso jejum, precisa da nossa parte ser feita. Quando Lázaro ressuscita, né? O Senhor Deus faz o impossível. Ele está morto, ele está enterrado. Ninguém podia fazer mais nada ali para mudar a situação. Quando Jesus chega, né, lá diante do túmulo, diante daquela realidade de morte, de derrota, onde não havia mais esperança. Para Lázaro não havia mais esperança, né? Marta e Maria não tinham mais esperança quanto à vida do irmão. Jesus chega diante daquilo e diz: tirai a pedra. Já falei isso várias vezes aqui. Eles não podiam ressuscitar Lázaro, mas eles podiam tirar a pedra. O impossível Deus faz, aquilo que é possível a nós temos que fazer a nossa parte. É a nossa parte, é a nossa cruz, é o nosso caminho para o céu. E não é desamor de Deus. Você está passando pelo que você está passando. Não é desinteresse de Deus. Às vezes é simplesmente consequência das nossas más escolhas. Às vezes a gente escolheu tão mal que vai levar um tempo para a gente arrumar a bagunça. E para a graça de Deus nos ajudar a arrumar a bagunça. Há outras circunstâncias que são simplesmente circunstâncias da vida. Há circunstâncias que são más escolhas das pessoas que nós amamos, não está dentro do nosso controle. Mas não é desinteresse e desamor de Deus. Vai levar um tempo para rezar. E é nesse tempo de oração, nesse caminho de luta, que a gente vai descobrindo cada vez mais que o nosso Redentor vive, que Ele nos ama. E a gente vai construindo um caminho onde o nosso contentamento, onde a nossa alegria não está nas pessoas e nas circunstâncias. Está em Deus. Quantas vezes você pode pensar ou lembrar em momentos da sua vida que estava tudo bem e você não estava bem? E você estava insatisfeita com aquilo ali? A nossa satisfação, a nossa alegria precisa estar no relacionamento com Deus, em Cristo Senhor, o Deus vivo. Quando você estiver se sentindo, talvez você tenha visto dentro dessa oração, né? Eu estou falando no nome de Jesus, em suas chagas a vitória. Você vai rezar essa oração, talvez alguma dessas frases toque mais teu coração. Por exemplo, no nome de Jesus, em suas chagas a vitória.
Jesus Cristo aboliu a morte em meu coração e também em minha vida. Ele venceu a morte. Aleluia. Talvez você tenha medo da morte. Talvez você se sinta como uma pessoa morta. Talvez você tenha vontade de morrer. Você vai rezar isso aqui. Você vai decorar essas frases. Você vai falar durante o seu dia. Você vai anotar isso. E vai lembrar disso. E vai ir declarando com as suas palavras e crendo nessa verdade. Até que isso vá convencendo o teu coração. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. No nome de Jesus, em suas chagas, a vitória. No nome do nosso Deus Todo-Poderoso, a vitória. Nas chagas dele na cruz. Naquilo que todo mundo olhava que era derrota. Naquilo que o diabo pensou que tinha vencido, que era derrota. Ali havia vitória. Lá nas suas dores, nas suas chagas, a vitória e a cura para a nossa vida, diz a palavra. Jesus Cristo aboliu a morte em meu coração e em minha vida. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, Ele aboliu a morte na minha vida. Às vezes, e quem já passou por isso, né? Às vezes assim, num período muito grave de depressão, e às vezes não só quem está sofrendo a depressão, mas os familiares ao redor de alguém que está sofrendo muito com depressão, né? A gente sente como que a morte presente, né? Um espírito de morte, de derrota, né? Aquele cercar da morte. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas é um sentimento muito terrível, né? Um espírito de suicídio, de morte, e é algo bem pesado, assim, né? Talvez você esteja vivendo isso, se você está vivendo isso, né? Se você está sentindo isso em relação a alguém, quem sabe os seus filhos, né? Ou em relação, ou você mesmo está sentindo isso, né? Quando a pessoa mesma está sentindo que você está passando por ideação suicida, é uma coisa que não sai da sua cabeça, você precisa buscar ajuda. Você não pode passar isso sozinho, tá? O diabo, ele tenta sempre nos isolar, tá? Sempre. O isolamento, né? Te colocar para fora, né? Do grupo, do rebanho, para você pensar que você tá sozinho, que ninguém se interessa por você. E para você ficar aqui, ó, só naquela opressão nos pensamentos, né? Precisa de ajuda, precisa buscar ajuda, precisa ir para alguém de confiança da sua família, precisa buscar um psicólogo, precisa buscar psiquiatra, precisa buscar ajuda em Deus, em tudo isso, porque isso é algo muito grave, muito sério. E eu quero te dar um caminho espiritual na oração, que é declarar essa verdade. Jesus aboliu a morte em minha vida e também em meu coração. Jesus venceu a morte. Você pode rezar isso aqui por alguém. No nome de Jesus, em suas chagas a vitória. Jesus Cristo aboliu a morte no coração do fulano e também na sua vida. Ele venceu a morte, aleluia. Eu estou dando um exemplo, né? Diante de toda essa oração. Aqui fala sobre destruir o poder da serpente. Às vezes, gente, a nossa mente ela está completamente oprimida, né? A palavra de Deus diz para nós aqui em segunda, deixa eu ver, onde que tá? Aqui. Essa palavra aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Olha só essa comparação que São Pedro faz, né, com o demônio. Ele anda, vosso adversário, ele é nosso adversário. Ele é nosso adversário. Ele está contra nós. Ele está contra nós. O nosso adversário é o demônio. Ontem a gente falava sobre olhar para quem é o nosso inimigo, né? Quem é o nosso inimigo? O demônio. Quem é o nosso adversário? O demônio. E o que ele faz? Ele anda ao redor de nós, como um leão que ruge, tentando nos devorar. E há dias, há momentos, né? A palavra de Deus fala em... que é a palavra que a gente está meditando nessa semana, né? Que é Efésios 6, no versículo 13, fala assim: tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever.
Aqui São Paulo, falando sobre batalha espiritual, fala sobre tomar a armadura de Deus para que a gente possa resistir nos dias maus, né? Tem dias que são maus, tem fases, né? Tem dias maus, às vezes, que eles se estendem por meses, né? São esses dias que o demônio ele tá ali ao nosso redor tentando nos devorar, e que às vezes esse rugido do leão ele é tão alto que ele vai atordoando a nossa cabeça e os nossos pensamentos. A gente não consegue colocar a nossa mente em ordem. A gente anda com a nossa mente fora de ordem, os nossos pensamentos andam desordenados. Entenda, o diabo ele tem muita paciência para ir plantando coisas no nosso caminho ao longo da nossa vida para nos desviar. Então é um pensamento aqui, uma coisa que uma outra pessoa fala ali, algo que tu assiste aqui. São coisas que devagarinho ele vai sugerindo, né? Para que a gente vá pensando coisas erradas e se desviando do caminho de Deus. Pensando coisas, vou dar exemplos aqui dentro disso que eu já tô falando, que Deus me abandonou, que Deus não tá atento a mim, que eu nunca vou ser feliz, que a minha vida já deu errado, né? Que não tem solução para isso, que eu já tomei tantas decisões e escolhas erradas que agora não tem mais como, que eu sou uma coitada, que eu sou uma vítima, enfim, qualquer outro pensamento aí que você vai pensar. Que o que importa é ser feliz nessa vida, né, aqui, que o que importa é que eu me sinta bem, que o que importa é que eu tenha prazer, enfim. Ele vai mentindo e ele vai atordoando a nossa mente e ele tem paciência para fazer isso, presta atenção. Ele tem paciência e ontem eu falava sobre a astúcia diabólica. A astúcia dele, às vezes, não é em nos afastar totalmente da igreja, do sacramento, mas é que lá, estando lá nestes lugares, ele vai esvaziando isso de sentido e vai nos apresentando coisas, experiências, falas, pessoas, lugares, situações em que vai modificando devagarinho o nosso entendimento, a nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas. Coisas que antes você era tão decidido em Deus, coisas que você cria tanto, que você tinha tanta certeza e convicção em Deus e que você foi perdendo devagarinho. É o rugido do leão, devagar, anos trabalhando na sua vida. Você vai lembrar de coisas que talvez você tenha mudado seu pensamento lá na sua adolescência, algo que te mudou lá na infância, que ele foi trabalhando bem devagarinho, que ele foi colocando uma migalhinha aqui, outra ali, outra aqui, para ir desviando a gente devagarzinho. E tem tempos da nossa vida que é um bombardeio, que a gente está debaixo de bombardeio, que é um rugido tão alto, tão próximo dos nossos ouvidos, que a nossa mente já não se organiza mais, que as nossas emoções não se organizam, que a gente anda toda doida, toda desorganizada. Porque a gente está debaixo de ataque espiritual. Ele anda ao nosso redor e a gente sente essa opressão. É o dia mau. São dias maus, são tempos maus, onde a gente está vivendo a intensidade desse ataque do inimigo, do nosso adversário. Lembrando, nosso adversário é o demônio. É contra ele que nós temos que lutar. Só que nós não lutamos sozinhas. Cristo já venceu por nós. Nós tomamos parte da vitória de Jesus, assumindo a cruz e a ressurreição do Senhor na nossa vida. Dessa forma a gente vai buscar viver a palavra de Deus, a gente vai rezar, a gente vai se posicionar em oração. Eu não vou deixar de rezar, eu não vou deixar de jejuar, eu vou viver esse caminho aqui. Eu vou, talvez, né, o meu caminho seja um caminho de calvário, de cruz neste momento, mas eu vou vivê-lo, porque eu sei que após ele haverá ressurreição. E São Pedro fala, né, sede sóbrios e vigiai, né? O que é sobriedade? Sobriedade é equilíbrio, é temperança, né? Então, é preciso em Cristo ir equilibrando os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós precisamos ser pessoas com temperança, com equilíbrio na mente e no coração, para que a gente consiga vigiar. É ser sóbrio e vigiar. Essa sobriedade, esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio na nossa mente, nos nossos pensamentos, às vezes é algo que a gente precisa conquistar em Jesus, né? Dando nome para os sentimentos que a gente está sentindo, as emoções, dar nome para as nossas emoções, por exemplo, é algo que vai nos organizando.
Às vezes a gente tá tão debaixo de ataque espiritual e os dias são tão maus que a gente não sabe dizer o que a gente tá sentindo. Eu já falei isso algumas vezes. A gente precisa parar. E ontem nos stories eu falei, né, sobre... Uma irmã mandou, né, que o comportamento dela piorou muito nesses dias de jejum, né, que tava fazendo mal pra ela tava triste com isso, né. Então, nesse tempo, né, de batalha, de combate, de leão que ruge ao nosso redor para nos devorar, todo este barulho que o diabo faz, né, ele quer nos tirar desse lugar de equilíbrio e sobriedade, né. Ele não quer que a gente tenha sobriedade e equilíbrio para pensar e para sentir, para poder decidir, para poder rezar, analisar as situações. Ele nos quer desequilibradas, né? Totalmente desequilibradas, bagunçadas, com a nossa mente bagunçada e o nosso coração bagunçado. Então, o que eu faço, né? Um dos caminhos para a gente começar a reequilibrar as coisas é eu ir para minha oração, eu parar e tirar um tempo para pensar o que eu estou sentindo, né? Ontem eu falei ali que eu não gosto da palavra, eu não gosto muito da palavra gatilho, né? Mas que ela se aplicava ao que eu tava falando. Então assim, o que é que me traz irritabilidade? Por que eu estou irritada? Por que eu estou irritada? Por que eu estou sem paciência? Por que eu estou incomodada? O que tá me incomodando? O que me angustiou? O que me entristeceu? O que me desesperou? Por que eu tô com meu coração com esses sentimentos ruins há dias? Por que eu levanto com vontade de continuar dormindo? O que desencadeou isso? Foi uma conversa com alguém? Ah, não, foi uma conversa com alguém. Foi aquele pensamento que eu tive. Foi aquilo que eu vi, né? Então eu senti inveja, porque eu vi... Gente, eu tô com uma rinite que só Jesus na calma. Eu tô com inveja. Eu vi no dia 12 de junho um monte de gente comemorando e feliz afetivamente, né? E eu queria estar vivendo isso. Porque eu mereço estar vivendo isso. Tô dando um exemplo, tá, gurias? Mas eu olhei para aquilo ali e aquilo ali me fez mal. Eu queria que o meu marido, que o meu namorado, eu queria ter um marido namorado. Eu queria que ele tivesse feito o que o fulaninho da fulaninha fez. E aquilo ali me fez me sentir humilhado. Eu fiquei com inveja, eu fiquei com ciúme. Eu queria ter aquilo porque eu mereço aquilo. Talvez seja uma coisa assim. Naquele dia aquilo ali te fez mal. E daí foi desencadeando um monte de coisas depois. A gente precisa dar nome ao que a gente tá sentindo. A gente precisa se olhar e dizer, cara, eu tô triste porque eu tô sem dinheiro. Estar sem dinheiro me lembra desse momento da minha infância. Estar sem dinheiro me tira do prumo. Eu queria estar comprando. Porque eu gosto de comprar. Porque às vezes eu tenho uma compulsão por comprar. Porque eu só me sinto feliz comprando. Cara, eu tenho que tratar isso em mim. Dar nome ao que eu estou sentindo. O que se passa no meu coração? Por que isso começou dentro de mim? Isso vai nos trazendo de novo para um equilíbrio. E às vezes, quando a gente vai olhar para essas coisas e a gente dá nome ao que a gente está sentindo, a gente vê que algumas coisas são mentiras do diabo. Porque o diabo ele sempre vai te oferecer uma lente de aumento sobre as coisas ruins. E ele vai te enganar. Foi o que ele fez com Eva. Presta atenção, o que ele fez com Eva? Chegou na Eva, cara, Eva estava no paraíso. Vocês têm noção? Que ela vivia no lugar da perfeição? Que ela vivia cara a cara ali, face a face com Deus? Que ela estava perto de Deus? Que ela tinha um relacionamento muito próximo de Deus? Ela estava lá no paraíso? E aí a serpente chega e começa a plantar no coração de Eva uma insatisfação com o que ela tem. Ah, é verdade que tu não pode comer de nenhuma fruta, de nenhuma árvore, Eva. Ele já começa, ele pega lá de um fundo de verdade, só que ele aumenta. Ele dá uma lente de aumento pra Eva. Olha, você não pode nada. Ela, não, eu posso, só não posso daquela. Aí ele começa a mentir, começa a colocar Eva contra Deus, Deus contra Eva, né? Ele tenta fazer ali uma intriga, separar Eva de Deus. Ah, Eva, mas sabe o que é? Deus, sabe, ele tava falando assim, Deus não te ama tanto assim, ele não é tão bonzinho assim, ele tá de sacanagem contigo, ele tá escondendo a melhor parte. Era isso que a serpente tava falando pra Eva. Tem coisa melhor do que isso aqui. E Deus não tá querendo te dar.
Ele planta uma insatisfação no coração de Eva a ponto de Eva romper com a ordem divina e desobedecer a Deus. Ela sabia que era errado, mas a conversa da serpente, as sugestões diabólicas, a tentação, que é a ação mais ordinária do demônio e que é a que a gente vive todos os dias da nossa vida, nós somos tentados. Só que Eva, ela deu conversa. A gente não pode dar conversa. Olha a tentação que Eva sofreu e como ela foi acreditando, e olha para a tentação de Jesus no deserto. Cada sugestão que o diabo dava, Jesus cortava com a palavra e com a verdade, né? A palavra da verdade no meio. Ia rechaçando cada uma das palavras. E sabe, a gente tá vivendo, e a gente vive, isso é batalha espiritual, isso é combate espiritual, né? Pela nossa alma, todos os dias. A gente vai ser sempre levada para esse lugar de estar insatisfeito. Insatisfeito com o projeto de Deus, insatisfeito com aquilo que a gente vive, insatisfeito com aquilo que Deus nos oferece para esse momento, seja alegria ou seja cruz. A gente sempre vai ser tentada para um lugar de insatisfação, de insuficiência, de Deus não é suficiente, de aquilo que eu estou vivendo, a casa que eu tenho, o casamento que eu tenho, as relações que eu tenho, o trabalho que eu tenho, nunca nada é suficiente, sempre vai faltar. Como é importante a gente começar o nosso dia agradecendo a Deus, é o que a gente faz aqui, né? Sempre nas lives. Senhor, muito obrigada porque eu tô viva. Obrigada pela minha vida, obrigada pela minha família, obrigada por mais um dia para rezar, para lutar, para servir, para amar. Obrigado, Senhor, muito obrigada, Senhor. Exercer essa gratidão e esse louvor a Deus, o louvor é exaltar Deus acima de tudo. É dizer, Deus, tu és santo, 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 tu é fiel, tu é poderoso, é dizer quem Deus é. Isso vai convencendo, não é que Deus precise disso, nós precisamos disso. Pra gente equilibrar, pra gente ser sóbrio, pra gente ser sóbria, equilibrada, temperar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Ter temperança no falar, no agir, no reagir. As coisas chegam e como eu estou reagindo? Eu estou sendo agressiva nas minhas reações. Por quê? Por que eu tô sendo nossa, já enrolei toda a minha língua. Por que a minha reação tá sendo agressiva? Por quê? O que aconteceu? De onde tá vindo isso? Eu tô cansada. Às vezes a gente tá cansada. A gente tá fisicamente cansada, a gente tá emocionalmente cansada. E quando a gente tá cansada, a gente não tem o que fazer a não ser descansar. Precisa descansar. E uma das confusões que eu vejo que às vezes acontece muito pra gente é esse bombardeio de situações que não permitem a gente descansar. Tem coisas que não deixam a gente, assim, começa a acontecer um monte de coisa para que a gente pense assim, eu não posso descansar, não tem como, né? E aí a gente tem que dar uma pisada no freio. Fazer coisas que descansem o nosso corpo e a nossa cabeça. Sim, porque, olha só, Deus colocou um dia do descanso na semana, né? O Senhor Deus parou e descansou. A gente precisa parar e descansar. A gente não é máquina. A gente não é super mulher. A gente precisa descansar. O descanso, ele é necessário para nós. A Thalita colocou aqui, né? A cegueira dessa hora não me deixa cair em mim nestes momentos. Me confessar ajuda nessa hora, traz clareza. Por que a confissão traz clareza? Porque é um sacramento de cura, porque nos liberta do pecado, porque faz a gente parar e pensar no que a gente está fazendo, confessar isso e pedir perdão a Deus. Gente, o perdão, o sacramento da reconciliação, da confissão, inaugura a cura de Deus na nossa vida e nos reequilibra. Sempre buscar os sacramentos. Sempre buscar os sacramentos. E uma outra coisa também que eu quero falar, dentro disso tudo que eu já tô falando, nisso tudo aqui, que eu já fiz tudo diferente hoje, né? Mas é que eu fui sentindo de fazer assim. É o seguinte, quando a gente passa a se compreender e a entender como que a batalha tá acontecendo, porque tudo isso que eu tô falando pra vocês é a batalha espiritual acontecendo na gente. Acontecendo na prática cotidiana, tá? A batalha acontece aqui, para desequilibrar aqui, ó, para desorientar aqui, para levar a gente para situações, para lugares de descontentamento com Deus,
de revolta com Deus, de insatisfação com Deus, de revolta com a vida, de revolta com as nossas realidades, com as nossas circunstâncias. A batalha espiritual vai nos levar para esses lugares, né? Quando que buscar em Deus e o contentamento e a proximidade com Deus vai nos equilibrando. E aí a gente, olha só, São Pedro fala, sede sóbrios e vigiai. Primeiro eu preciso ser sóbria. Eu preciso ser uma pessoa equilibrada para poder vigiar. Para poder ter uma visão capaz de vigiar. Às vezes os nossos olhos, a nossa vigilância, gente, tá apagado, não tem vigilância nenhuma. A gente não tá vigiando. Nem na gente, nem nos nossos. A gente está só atordoada, reagindo a cada coisa que vem, a cada circunstância que se levanta, né? Ou a nós mesmas, a gente já está tão desorientado que a gente não existe mais vigilância. E o inimigo só quer, lembra que eu falei ontem, para a obra de Deus na nossa vida e na vida dos nossos. Se ele conseguir fazer com que a gente fique desequilibrada, desorientada, bagunçada, desordenada, tá ótimo. Que a gente não vai vigiar, a gente não vai rezar como devia, a gente não vai jejuar, a gente não vai estar atenta. E olha só, todo este movimento de batalha espiritual que acontece em nós, acontece naqueles que nós amamos. Então, quando eu vou orar pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus sobrinhos, enfim, por alguém que eu estou rezando, pelas pessoas que eu rezo, eu vou clamar nessas mesmas áreas. Eu vou pedir dessa mesma maneira, Senhor, vem livrar a mente dos meus filhos de todo desequilíbrio, de todo ataque do inimigo. Cobre a mente e os pensamentos, as emoções dos meus filhos com teu sangue. Não permita que o diabo plante ali sementes de descontentamento contigo, de rebeldia à tua voz, Senhor, que eles te amem. Eu vou pedir para os meus filhos, eu vou pedir para o meu marido nas áreas que eu já reconheci em mim. Senhor, não permite que meu marido acredite mais nas mentiras do diabo. Senhor, desterra toda mentira, desmascara toda mentira do demônio que foi plantada no coração, na mente do meu marido e dos meus filhos. A gente vai aprendendo como rezar quando a gente entende qual é o movimento da batalha espiritual, de como a gente é tentado. A gente vai pedindo, se eu começo a identificar em mim que certos lugares, que certas pessoas, que certas circunstâncias me levam ao descontentamento, ao desequilíbrio, um afastamento de Deus, é lógico que isso vai acontecer com meu marido, com os meus filhos, com aqueles que eu estou rezando, com aqueles que são meu território espiritual, como a gente fala no nosso grupo de mulheres e sentinelas. Eu vou enxergar isso, porque eu estou enxergando que é assim que o diabo age em mim, é assim que ele age em todo mundo, é assim desde Adão e Eva. Ele vai vir tentar. Então eu vou rezar nessas áreas. Eu vou combater nessas áreas. Eu vou declarar a vitória do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Eu vou estar atento. Bom, se eu percebo que certas pessoas falam coisas que me fazem mal, que me desorientam, que me levam à insatisfação, que me trazem tristeza, que me desanimam, que me fazem querer pecar, e eu tenho que me afastar de certas pessoas e certas amizades, talvez de perfis que eu siga, talvez de coisas que eu assisto, tem coisas que vão nos levar a esse lugar de descontentamento, ao desejo do pecado, à saudade do pecado. Isso acontece comigo, cara, isso também acontece com os meus. Então eu vou rezar por isso. Senhor, coloca teu sangue entre meus filhos e toda e qualquer má amizade, afasta as más amizades dos meus filhos. Senhor, afasta toda e qualquer pessoa que exerce má influência sobre o comportamento do meu marido, que leva o meu marido a querer fazer coisa errada, a pecar. Talvez você saiba o nome e o sobrenome da má influência. Senhor, coloca teu sangue, afasta, Senhor, o meu marido de fulaninho de tal. Isso é combater espiritualmente. Por nós, a gente vai cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos e buscar em Deus a capacitação para lidar com isso. Presta atenção, tem coisas que a gente vai dar conta muito sozinho no sentido, gente, na busca do sozinho, nós e Deus, né? A gente vai aprender a lutar sozinha. A gente não vai ter uma outra pessoa nos orientando, nos ajudando ou botando a mão na gente para rezar. É a gente e Deus. Isso nos leva para um lugar de crescimento, tá?
Por isso que é preciso ir para o quarto de oração. Eu preciso ter momentos de intimidade com Deus que me levem ao autoconhecimento e ao conhecimento de quem é o meu Deus. O primeiro momento da nossa oração, do nosso lugar de intimidade com Deus é para isso. É para que a gente se conheça e para que a gente conheça a Deus. E nesse conhecimento, a gente vai crescendo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço a Deus e toda essa revelação de autoconhecimento, quem nos faz é o próprio Senhor que habita no nosso coração, né? Não é um autoconhecimento simplesmente intelectual, mas que brota de uma graça do Espírito Santo. Ele nos conduz ao autoconhecimento. A gente vai rezando, a gente vai lendo na palavra e a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai conhecendo a voz de Deus. Nisso, nesse relacionamento de oração, nessa conversa cotidiana com Deus, a gente aprende a conhecer a Deus, a gente aprende a nos conhecer, a gente vai crescendo. E Deus vai nos formando mulheres de oração. Pessoas capazes de orar, de lutar, de resistir, de ser equilibrada. Parte sempre do lugar de intimidade com Deus. E o que eu digo de ser sozinha é que às vezes a gente quer que outra pessoa reze por nós, que outra pessoa nos dê uma resposta, que alguém nos diga alguma coisa, que rezem por mim para que eu receba uma libertação. Cara, isso é um péssimo hábito. Isso é um péssimo hábito. Se você pode, tem um bom diretor espiritual. Procura um sacerdote sábio, né? Você sabe que está vivendo ali certinho, você sabe o que eu estou falando. Vou procurar um bom sacerdote para ter uma direção espiritual. Vou procurar conselhos pontuais em pessoas de Deus, pessoas sábias, pessoas sóbrias. Agora, o cotidiano da oração sou eu e o Senhor. Às vezes a gente quer muito esperar que outros façam. Cara, você vai na missa e comunga. É o próprio Deus. Você recebe Deus Todo-Poderoso. Você não precisa que outras pessoas fiquem falando para você, trazendo palavras ou coisa parecida. Aliás, esse é um lugar muito perigoso, onde a gente sempre fica terceirizando e acreditando que os outros têm mais intimidade, que os outros escutam a voz de Deus e eu não. Jéssica, como que eu escuto a voz de Deus? Eu não consigo escutar. Você tá indo para oração sempre? Uma hora você vai discernir que você tá ouvindo. Deus vai nos conduzindo e a gente vai construindo uma intimidade que a gente vai entender uma hora que a gente tá ouvindo Deus. Numa construção cotidiana. Num tempo que a gente tira para estar com Deus. Agora, se eu sempre dependo que outra pessoa fale com Deus para me dizer algo, eu nunca vou conhecer a voz de Deus. Desse lugar brota entendimento das coisas. Realmente, Rodrigo, a gente quer algo instantâneo e rápido. E o caminho espiritual, ele é um caminho de uma vida. É uma vida inteira, né? O tempo que a gente tem de vida. Ao longo da nossa vida, a gente vai construindo isso. E se a gente não tem algo hoje, sabe, a gente precisa ter a confiança na divina providência, que Deus vai nos dar hoje o que a gente precisa para hoje. O pão nosso de cada dia, né? Nos dá hoje. O que eu preciso hoje? A divina providência nos dá o que a gente precisa hoje. A Thali colocou aqui, né? Isso tu me ensinou há uns 3 anos e eu virei mais independente espiritualmente. Fantástico, exatamente. Exatamente. Não espere que outras pessoas, porque elas são mais iluminadas, elevadas, escutam mais a Deus, vão te dizer uma palavra. Gente, isso é um caminho perigoso demais. Muito perigoso. Muito perigoso. Né? Não terceirize a sua intimidade com Deus. Não terceirize a revelação de Deus na sua vida. Não terceirize. Principalmente quando alguém tem uma palavra sobre a tua vida, alguma coisa que vem te dizer assim, Deus me disse tal coisa sobre você. Cuidado, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Nós precisamos construir essa intimidade com o Senhor. Dessa intimidade, desse conhecimento, desse autoconhecimento, desse lugar, a gente vai aprendendo a lutar pelos nossos. Porque daí a gente conquista uma certa sobriedade, uma temperança, um equilíbrio, e a gente passa também a vigiar o nosso território, a vigiar aqueles que a gente reza, essas intenções todas, o nome de todas essas pessoas. A gente vai adquirindo essa habilidade, que é o grupo de oração, a reunião de oração que a gente tem hoje à noite, né, das mulheres, que é aberto para todas as mulheres que quiserem participar hoje às 8 da noite ali em Atlântida.
Para quem é aqui da região, venham participar com a gente, das 8 às 9h30. A gente chama de sentinelas, né? Porque o que é a sentinela? Senão, a sentinela é um vigia, é um vigilante que está atento dia e noite, de pé no seu posto de guarda, diz a palavra. O que é um sentinela? Quem está de olho aberto dia e noite no seu posto de guarda, olhando e vigiando sobre o seu território. Qual é o nosso território? Esse conceito a gente traz muito próximo e a gente se chama de sentinela no nosso grupo para a gente lembrar quem a gente é. Nós fomos constituídos por Deus sentinelas e vigias do nosso território espiritual. Qual é o nosso território espiritual? A começar por nós mesmos, nossa mente, nossas emoções, nosso coração e a nossa família. Aquelas pessoas que a salvação depende da tua oração e do teu jejum, teu marido, teus filhos. Que dependem do nosso olhar. Então, como é necessário, né, que a gente esteja atento, que a gente vigie. Mas para que eu possa vigiar, para que os meus não se percam, eu preciso primeiro eu ter intimidade com Deus, buscar esse equilíbrio, essa sobriedade, né? Me conhecer, dar nome ao que eu sinto, dar nome ao que eu tô pensando e ir buscar em Deus. Às vezes a gente precisa de um ou outro conselho pontual, procura poucas, tenha um conselheiro entre 1000, diz a palavra. Não exponha a tua vida, não exponha as tuas intenções, escolhe melhor as pessoas que tu partilha. Como a gente precisa ter essa inteligência e essa sobriedade, que o Espírito Santo nos dê isso. Às vezes a gente fala demais. De falar, né? Essa semana eu até postei, né? De falar a gente quase sempre se arrepende, de calar a gente nunca se arrepende, né? Então ter esses cuidados assim, para que o Senhor nos conduza para esse lugar onde nós vamos orar e vigiar pelos nossos, né? E ir reconquistando territórios para Deus, né? Quem sabe a mente dos teus filhos, o coração dos teus filhos, do teu marido, do teu casamento, que são territórios que Deus te deu, já foram conquistados pelo inimigo, né? Muitos lugares ali onde antes eram do Senhor, agora não são mais, ou quem sabe nunca foram do Senhor, nem na história da tua família. O Senhor nos dá autoridade, o Senhor nos concede autoridade na nossa oração, para a gente reconquistar para Ele. A gente tira a pedra e Ele chama Lázaro para fora. Amém? Vamos rezar então para encerrar nossa live, que eu já me falei tanto. Tomar um golinho d'água. Senhor, muito obrigada por todas as coisas que Tu traz para nós hoje. Obrigada, Senhor, por todas as revelações, por todos os ensinos. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos leve para este lugar de contentamento em Ti, de conhecimento de Ti, de autoconhecimento, Senhor, guiados pelo Teu Espírito Santo, não guiados por gurus, por teorias humanas, Senhor, mas pelo Teu próprio Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos conduza para um lugar de intimidade, de oração, de conhecimento, Senhor, de nós mesmos, de Ti. Revela-te a nós, Senhor, nós Te pedimos pela graça do Teu Espírito, revela-te a nós. Vem com a Tua graça, a graça do Teu Espírito Santo nos tirando de todo esse lugar, Senhor, de intemperança, de desequilíbrio, todo esse lugar de bagunça nos pensamentos, nas emoções, Senhor. Todo esse lugar de descontentamento, de insatisfação, de desconfiança do Teu amor, de incredulidade. Vem com Teu Espírito, Senhor, sobre nós, vem com Teu Espírito sobre nós, vem com Teu Espírito sobre nós, Senhor, nos coloca de novo num lugar de equilíbrio, Senhor. Nos equilibra pela graça do Teu Espírito, pela intercessão da Virgem Maria. Vem nos dar resistência, Senhor, resistência espiritual, resistência mental, Senhor. Vem nos dar a graça da ordem, da disciplina, da perseverança, da constância. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem em nosso socorro, vem nos ordenar, Senhor. Nós pedimos a graça do Teu Espírito Santo para nos ordenar, Senhor, para reordenar as coisas na nossa mente, no nosso coração. Queremos entregar o nosso jejum de hoje, Senhor, as nossas penitências de hoje, a nossa oração, clamando a restauração de todos os casamentos, matrimônios,
a proteção dos casamentos, Senhor, que Tu traga livramento da separação, do adultério, Senhor. Clamamos pelas reconciliações familiares, a restauração dos relacionamentos familiares. Te pedimos, Senhor, por aqueles casais que já estão separados, Senhor, que Tu traga de volta, que Tu restaure, Senhor, os matrimônios. Clamamos pela salvação e conversão daqueles que nós amamos, Senhor, nossos pais, esposos, esposas, filhos, filhas, netos, Senhor, toda a nossa família. Clamamos pela proteção, salvação, libertação e cura dos nossos filhos, Senhor, livra-os de todo mal, de todo engano, mentira do mundo. Dá aos nossos filhos boas e santas amizades, nós te pedimos, Senhor. Livra-os de toda a confusão, Senhor, trazida pela ideologia de gênero. Liberta de toda opressão, de todo demônio, Senhor, de todo espírito maligno instalado na mente, Senhor, todo aquele espírito maligno que fica rondando, Senhor, a mente dos nossos filhos, o comportamento dos nossos filhos, tentando os convencer do erro, do pecado, Senhor, trazendo confusão emocional, espiritual, sexual. Vem em socorro, Senhor. Nós clamamos que Tu alcances, Senhor, com a Tua graça, que Tu conceda a graça, Senhor, da gestação a todas as mulheres, todos os casais que desejam gerar vida, Senhor. Tu vem em socorro curando de todas as situações que levam à infertilidade, Senhor, sejam elas físicas, espirituais, emocionais. Cura e liberta da depressão, Senhor, da ansiedade, do pânico, da insônia, Senhor, das doenças mentais, espirituais, emocionais. Clamamos a cura dos traumas, das dores paralisantes, dos medos, Senhor, do medo da morte, do medo da vida, Senhor, do medo da solidão. Nós clamamos, Senhor, que Tu venha trazer toda a libertação e toda a graça que cada um de nós precisa em todas as áreas que nós precisamos. Entregamos, Senhor, todas as doenças, todos os enfermos. Pedimos a cura e a libertação de todas as doenças, Senhor, daqueles males e tendências familiares, hereditários, Senhor. Que Tu venha trazer a libertação e a cura à nossa raiz familiar, Senhor. Clamamos que Tu venha libertar de todos os vícios e pecados. Entregamos, Senhor, todos os enfermos, em especial, Senhor, aqueles que estão acamados, aqueles, Senhor, que têm diagnósticos tão difíceis, Senhor, tão impossíveis. Nós clamamos a cura. Aqueles que estão, Senhor, sem diagnóstico, nós clamamos a cura. Entregamos, Senhor, as escolas, as creches, as universidades dos filhos, dos netos. Pedimos por todas as crianças, Senhor, pelos adolescentes, pelos jovens. Pedimos por nossas famílias, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Clamamos pelas nossas finanças, pela nossa vida profissional, Senhor, pelas nossas empresas, comércios, negócios, Senhor. Clamamos a Tua bênção na nossa vida profissional, Senhor. Entregamos todas as nossas intenções, as que nós trazemos na mente, no coração, as que estão anotadas, Senhor. O nome de cada pessoa, Senhor, que se recomendou às nossas orações. Nós clamamos o Teu poder, a Tua graça e oferecemos, Senhor, os sacrifícios, as penitências, o jejum, a oração desse dia. E já Te louvamos porque sabemos, Senhor, que Tu escuta a nossa oração. Obrigada, Senhor. Bendito seja, louvado seja o Teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Ali, né? Terminando ali. Mais uma vez, rezem a oraçãozinha essa que eu falei no começo. Quem não viu a live toda, por favor, tente voltar, assistir, rezar, né? Pegar esses insights que a gente trouxe hoje, que o Senhor trouxe hoje para nós. E rezar essa oração no nome de Jesus em suas chagas da vitória, né? E declarando isso, declarando essa vitória do Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, né? Amém, gente? Deus abençoe, compartilhem a live. Um ótimo dia para vocês e até amanhã às 7.